Olá, bom dia, tudo bom? A aula de hoje nós vamos continuar vendo o Present Perfect, só que agora a gente vai ver a diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Nós vamos então ver aqui, né, o capítulo 15 lá do... É o livro também da FTD, tá? Só que do ensino médio. Ele tem uma explicação bem básica de quando a gente usa o Simple Past ou o Present Perfect. Às vezes, simplesmente não sabemos se devemos usar o Simple Past ou o Present Perfect. Isso porque, para falar, né, do passado, a gente acaba usando ambos, tá? Então, ações passadas ou eventos. Para entender a diferença entre esses tempos, né, vamos comparar então as frases abaixo. The first jet flight from London to Johannesburg in history occurred in 1952. Prestem atenção que aqui nós temos uma data específica, 1952. Since 1952, countless commercial jet flights have occurred worldwide. Desde 1952, agora não é uma época específica, em algum ponto ali, tá, de 1952, countless, quer dizer, perderam a conta, tá? Então vamos dizer assim, vários voos comerciais têm acontecido ao redor do mundo. Tá? Então a gente nota que aqui começou em 1952 e aqui em algum momento de 1952, que a gente não sabe quando, né? Aqui está dizendo um ponto de partida, e aqui está dizendo que é um tempo no passado, não um tempo específico no passado. Ó. É o que vai explicar. When we talk about an action that is clearly in the past, we know exactly when it happened. Então, assim, quando nós falamos sobre algo, sobre uma ação que aconteceu no passado, né, e que a gente sabe exatamente quando ela aconteceu, a gente vai ter que usar o simple past, como no primeiro exemplo. Entretanto, however, if it is not clear when that action happened in the past, or if the point in time is not important, we use the present perfect as in the second example. Então, se não ficou bem claro, tá, quando essa ação aconteceu no passado, ou você não quer dizer por não ser importante, tá? A gente usa então o present perfect, como no segundo caso, tá? The second example also informs that the action started in the past and it is still happening in the present. No segundo caso, né, ainda informa que as ações começaram no passado e continuam acontecendo ainda no presente, tá? Então nós temos uma diferença aqui, dois gráficos falando da diferença entre eles. Simple past. When the exact point in time in the past is known, a day, a month, year, period of a day, or when the actions have no connection with the present. Caramba, é assim, né? Quando o
exato tempo no passado, né, é conhecido, né, como, por exemplo, um dia, um mês, um ano, é o período do dia, ou quando as ações não têm conexão com o passado, ou, perdão, com o presente, a gente tem que usar o Simple Past. Tá? Então tá aqui, ó. I went to Europe for the first time in July 2005. Então assim, ó, eu fui para a Europa pela primeira vez em julho de 2005. When did your parents arrive from your grandma's house? Ó, quando seus pais chegaram da casa da sua avó. They arrived yesterday. Ó, eles chegaram ontem. Ou last Saturday, 2 hours ago. Jack Backpack visited Brazil when he was 25 years old. Então, Jack visitou o Brasil quando ele tinha, né, 25 anos de idade. Outro exemplo, né, que a gente vai usar o Simple Past when talking about historical characters or historical events. Quando a gente for falar de personagens históricas ou de eventos históricos, então a gente vai usar o passado. Christopher Columbus took her first voyage in 1492. Então, Cristóvão Colombo fez sua primeira viagem em 1492. The Second World War officially ended in 1945. Então, a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente em 1945. Então, são os dois casos que a gente vai usar o passado. Quando nós temos um ponto específico no passado e que a gente sabe, né, que a ação aconteceu nesse ponto no passado, que pode ser um dia, um mês, uma hora, um período do dia, tá? E quando a gente for falar de personagens históricos ou de eventos históricos, aí a gente usa também o Simple Past, tá? Já o Present Perfect a gente vai usar if the action began in the past and continues up to now. I have read more than 200 books about traveling. Então aqui está dizendo, né, que vamos dizer assim, eu já li mais de 200 livros sobre viagens. If the time of the action is not important or not known. Se o tempo da ação não é importante ou não é conhecido. Has Fausto invited you to meet his family in Frankfurt? Yes, he has. We are going next month. Então, se Fausto convidou você para encontrar a família dele em Frankfurt, sim, ele convidou. Nós vamos no próximo mês. If the period of time when something happened has not finished yet. Então, se o período de tempo é que alguma coisa aconteceu, ainda não acabou. Ken and Jack have already visited 4 castles today. Então, assim, Ken and Jack já visitaram 4 castelos hoje, ok? Então a gente vai fazer os exercícios e vamos continuar a nossa aula, né, sobre Present Perfect agora com o Simple Past, a diferença entre Simple Past e Present Perfect. Muito obrigado, tenha um bom dia, a gente continua na próxima aula. Beijo, beijo.